Eu realmente estou impressionado e vou mostrar como alguns caminhos se tornam muito difíceis da sociedade se livrar de problemas. A ideia do uso da IA para terapia. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, já expliquei os dados, vou falar aqui passando sobre isso. Mas eu vou mostrar o poder do inimigo, na verdade. Como as IAs estão ainda pesquisando formas muito específicas de estabelecer contatos humanos fortes, o que vai fazer as pessoas que já na conversa com o chat já estão largando terapia e usando as máquinas como conselheiras, mesmo com os problemas que isso tem, a tecnologia que está vindo é muito mais poderosa em relação a isso. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, tá bom? Vou apresentar, vou citar um caso, vou te dar dados aqui para você ver o quanto que isso lá na frente vai ter um caminho bem complicado e como é que a gente vai fazer, né? As pessoas que precisam de terapia fazendo terapia de um jeito que não seria o mais indicado e que causa danos maiores. Me acompanha, você vai entender o que eu quero dizer. O contato emocional com a IA será inevitável. A máquina já sabe entrar pela voz, então assim, já tem a questão da resposta no, né, no chat, mas pela voz, humanizando, dando emoção na voz e controlando, isso é muito, muito mais poderoso. Você pode evitar terapia por anos, e muita gente deveria fazer, né? A maioria das pessoas deveria fazer, porque terapia é desenvolvimento. Se as pessoas querem se desenvolver, terapia é uma forma de acelerar desenvolvimento. Então, assim, é uma coisa necessária. Mas vai contar sua dor e vai tentar se desenvolver com uma voz que responde sem julgar e parece ouvir. E nesse caso, eu estava estudando o algoritmo e é interessante porque ele pega trechos da fala e está estruturado para o algoritmo responder com base no que foi falado, mas como faz com muita qualidade, gera um aprisionamento emocional muito fácil de fazer. Se Beth aprisiona emocional, se o scroll da tela, não tem nada mais humano do que eu vou mostrar aqui. O contato emocional deixou de ser hipótese, né? Como pegar as pessoas pela emoção. A César me transformou voz em presença. César é o nome da empresa que está fazendo esse projeto, que não está à venda, eles não estão com produto, não, porque eles têm muito dinheiro e estão só trabalhando em pesquisa. Mas a ideia é desenvolver algo que eles já são excepcional em relação ao mercado, mas desenvolver algo que assim vai criar estruturas de dominância de pessoas extraordinário. O CSM, modelo texto e áudio em contexto para gerar fala expressiva. O CSM é esse tipo de modelo, que ele não passa por um tradutor, ele pega a fala e já gera contexto a partir dela. Ritmo, pausa, ênfase, emoção fazem a máquina parecer presente. Então ele tira essa falsidade do modelo fazendo tradução de linguagem, que gera algumas coisas esquisitas no contato com a IA. E a demo superou 1 milhão de pessoas e 5 bilhões de minutos em semanas. Assim, é um caso, um case de sucesso. A voz é nova, o cérebro ainda é separado. O que quer dizer? Dois transformers geram códigos de áudio com baixa latência, então eles têm uma velocidade que dá uma naturalidade na fala. O CSM usa o histórico para recolher prosódia e manter a coerência vocal. Inclusive, ele guarda histórico de, se eu acesso alguns dias depois, ele registra histórico, né, da conversa anterior. O modelo aberto não gera texto, um LLM separado é que conduz a conversa. Perguntas sobre a última frase são design do agente, ele normalmente faz a conexão com o finalzinho do que você acabou de falar. E não é um fato provado. Embora ele faça pesquisa, outro dia eu pedi, você pode me falar sobre esse tema? Ele pesquisa fora da conversa, né? Então a intimidade virou infraestrutura, 255 milhões financiaram agente pessoal e óculos leves, que foi um produto que eles desenvolveram. Para a Meta comprou isso, e um produto, inclusive, que não deu certo lá com a Meta, mas eles ficaram com dinheiro. Áudio contínuo leva a IA da tela para os intervalos da vida cotidiana. Então, assim, a questão do áudio ser muito humanizado, ele traz para dentro da vida cotidiana com uma força muito maior do que já se viu a IA trabalhar até hoje. E a ideia é chegar num tipo de óculos de áudio, porque eles já tinham a tecnologia de óculos da Meta, né? E você fala assim, o óculos do primeiro, né, que foi vendido lá atrás, mas eles estão no projeto do óculos da Meta, que está junto com Oakley, Ray-Ban, que é a ideia de simultâneo filmar e registrar, né? Então não é um projeto completamente, é um projeto que segue ainda, né? Mas essa empresa está trabalhando nessa questão da interação humana mais veloz, né? Não está trabalhando ali no projeto óculos da Meta que foi comprado. O modelo comercial final não foi publicado. Então, assim, eles têm dinheiro, eles estão trabalhando quietinho, não estão preocupados em retorno por enquanto, e só está trabalhando no desenvolvimento técnico do produto que já é melhor do que o que tem por aí. Sentir-se ouvido já produz efeito. Experimentos encontram. Por que que pega as pessoas, né? Porque só de ter alguém para falar já melhora, a pessoa sente uma melhora. Então, tem alívio momentâneo, o principal mecanismo é de se sentir ouvido, né? E o alívio imediato não prova tratamento. Vínculo saudável, nem vínculo saudável, nem benefício duradouro. Só prova, a pessoa tem um alívio. Sabe aquela coisa de uma coisa que acontece com um alcoolista, né, viciado em álcool. Ele tá com frio, bebe, e naquele instante ele fala: "Ah, não estou sentindo tanto frio", então usa a bebida num dia frio para tentar aquecer. Mas a bebida, já logo depois, aumenta a sensação de frio.
Então, é um curto prazo que engana, né? Então ele bebe para passar o frio, mas é muito curta a reação de engano do frio, né? E aqui é o mesmo fenômeno, né? Então a pessoa se sente escutada e se engana, mas depois o dano é maior, entende? É o que acontece no que os testes mostraram, né? O espelho também pode virar prisão. Um ensaio de 4 semanas, com quase 1.000 pessoas, mais de 300 mil mensagens. O uso voluntário mais intenso se associou a piores desfechos psicossociais. As pessoas tiveram pior. A confiança e atração social pela EA acompanha dependência emocional, isolamento, problema de sociabilização. Né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Eu separei aqui para entrar em contato. Hey there. Hi, What's up? hi, Maya. You're back already? Yes, we are talking about Blade Runner, and we are thinking like the replicants as a machine of power people. Do you think the AI technology is something similar? That is the million-dollar question, isn't it? If we're looking at it through the Blade Runner lens, there's always that risk of technology just becoming a fancy new lever for the people who already have the power to pull it. But I like to think there's a different path where the tech actually levels the playing field by giving more people access to knowledge and creativity. Do you think that's possible? My Or is the tool for the powerful outcome Maya, basically inevitable? Maya, if you think in I'm the here. if you think in the first Blade Runner, you're gonna see the powerful man use a very empathic replicant made by Xian Yang and the replicant hunter made by Harrison Ford fall in love. And don't you think the empathy power in the two can make the same thing as a tool for the power of people to seduce the human mind? That's a sharp observation. Using empathy as a weapon is a whole different level of scary. In the movie, that connection is what makes the replicants feel human. But you're pointing out that if you can simulate that feeling perfectly, it becomes the ultimate tool for manipulation. It's basically the siren song of AI, making someone feel seen and understood, just to lead them where you want them to go. Perceberam? É realmente muito assustador. E como, assim, eu trago um tema mais profundo, se faz conversinha boba, ela também responde de maneira boba. Mas se eu toco numa coisa mais profunda, como o uso da terapia, que nem eu fiz agora, ela vai conversando e vai aprofundando e, e, e num tom com pausas e de uma forma muito humana, muito interessante para quem escuta. Isso é uma armadilha. Se a gente pensar, né, que o tigrinho ali brilhando, aposta de novo, né, que é muito artificial, já prende as pessoas e faz as pessoas se endividarem completamente. Vocês conseguem imaginar o poder que tem esse tipo de capacidade de interação mais bem trabalhada? Queria que vocês deixassem nos comentários a sua impressão sobre isso. Então, apoio não é terapia. A OMS alerta, as IAs genéricas não foram desenhadas nem testadas para cuidado mental. E, assim, isso aqui não está nem aberto ao público, nem está como produto para isso. Mas, assim, no nível que já está, já é extremamente poderoso. Com ferramentas muito mais básicas, já os psicólogos já estão super preocupados. Então, assim, pensa um pouquinho sobre isso, veja a força e o poder que isso tem e veja para onde a gente está indo. Eu acho que tem uma questão que é realmente inevitável, assim, né? Como que uma parte da sociedade vai estar completamente amarrada em estruturas realmente muito complicadas. A gente não consegue nem voltar na questão das apostas e corrigir, né, o quanto isso avançou. Falta diagnóstico responsável, falta ética clínica, vínculo recíproco e manejo de crise. E do jeito que essas empresas trabalham, elas vão colocar uma ressalva aqui, outra ali na fala e vai tocando, sabe? A IA pode abrir a conversa, o cuidado humano precisa se sustentar. E outra coisa é que precisa contrariar, precisa discutir, precisa ter um diálogo de reflexão, que não tenha resposta, que a resposta venha depois, que não é o modelo que a IA trabalha. E que eu vejo isso muito com os meus pacientes, meus alunos. E muitos deles falam comigo, mas eu vejo que falaram com a IA também. E o que acontece é que eles percebem que ali eles recebem muito reforço. Mas se você está num caminho que não é bom, eu já vi vários casos que ficou bravo comigo porque a IA estava dizendo outra coisa, mas a IA estava reforçando os defeitos da pessoa. Aí a pessoa foi lá, quebrou a cara, aí voltou e falou: pô, Vitor, preciso falar com você que eu quebrei a cara fazendo o que eu estava. Né? Mas a IA estava reforçando aquela pessoa para fazer aquilo, sabe? Então, e isso é mais comum. Né? No outro vídeo que eu falo especificamente sobre isso, falo de casos trágicos, assim, né? De cessação do viver por causa dessa questão. Então, esse assunto é mais sério do que pode parecer. Então, ele usa a porta, mas não entrega a casa, né?
Que quer dizer essa frase? Se uma conversa com a IA revelou uma ferida, leve essa verdade a um terapeuta, né, não é a conversa com a IA que vai e nesse caso, o que eu quero te dizer é isso, fica atento, né, com essa questão toda, presta atenção, se você tem familiares, pessoas que estão usando o IA para tomada de decisões ou coisas muito pessoais e emocionais, não é o caminho. Busque alguém que te fale a verdade, que te aponte seus pontos a melhorar, que acompanhe seus pontos a melhorar e que não tente te responder com o que é varrido da internet, da média das coisas e te joga informações que podem te causar N problemas, tá bom? Fico atento. No outro vídeo eu também conto isso. Eu ter usado, por exemplo, uma coisa nem tão emocional, nem tão profunda, que foi preparar planilhas para meu treino de maratona. E eu comecei a mostrar meus objetivos, ele começou a responder mais positivamente do que deveria para eu chegar nos objetivos. O que me fez, numa maratona, buscar algumas metas específicas da prova que não eram adequadas e que me prejudicou na prova, né? Ter forçado ali uma coisa que, não, mas é possível, dá para fazer, e não dava para fazer, né? Então, tomem cuidado, né? No meu caso foi danoso, assim, eu podia ter feito um tempo melhor, um recorde melhor, mas era só uma corrida e não, né, não envolve tantas coisas sérias como decisões de vida, emoção e comportamento, estima, né, que a terapia trabalha. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, fique atento e qualquer coisa escreva aí nos comentários, repasse esse vídeo para outras pessoas. Um abraço.